Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Gente, então vamos lá. E no CF Barri vai ser perguntado por que o céu é chamado de Shammai. E aqui vai ser ensinado que Deus amassou fogo e água, e ele os combinou. Disso ele fez o princípio do seu mundo. A gente sabe que lá no início da nossa Torá tem a palavra Bereshit, então o princípio do seu mundo, não é? Que é a verdade. Então veja, ontem eu conversava com um aluno que a gente está numa matrix. O que é uma matrix? É quando os nossos pensamentos, a parte física, ela cobre a parte espiritual. Então a gente vive totalmente para o mundo físico e não vive para o mundo espiritual. Nós estamos inseridos dentro de um contexto totalmente físico e corporal. Então, está, portanto, escrito no Salmo 119, 160, que o princípio do mundo é a verdade de Hashem. Por isso é chamado de Shammai. Shammai, ó, veja, vamos ver aqui do lado aqui, ó, Sham, mais Mai, que é quando a gente tem aqui, ó, existe água, tá vendo? Então eu tenho a palavra Sham, Shin Man, e aí a gente aqui já tem 340. Não é que é exatamente a primeira parte do Shema, onde a gente tem o nome Yud-Kei, Vav-Kei com Shaddai, 314 mais 26, e a palavra Mai, não é? Que é uma questão que a gente vai estudar na Torá, e aqui a gente não está falando de um fogo natural e nem está falando de uma água natural, assim como quando a gente está falando do fogo, água e etc., dos elementos que existem na árvore sefirótica, eles, ainda que sejam representados por esses fenômenos ou essas criações, na verdade, nós estamos falando aqui de um fogo divino e também de uma água divina, que é tratado como masculino e feminino. Por isso que quando o Moshe olha para a sarça ardente, a gente deve observar que o Shin ele lembra uma sarça, ou seja, a árvore sefirótica, porque ela se divide, como a gente viu na aula de hebraico, em 3 letras, não é? O Zain, o Vav e o Yud, que representam os 3 patriarcas, e que também representam aspectos da própria santidade do Eterno, que é dividida entre masculino e feminino dentro da Torá. Então a gente sabe que vai se usar a letra
Vav e a letra Zain, para falar de um sinal chamado Ot e do Zot. Não é? E entre esses sinais, não se está falando de, como a gente já viu em outras aulas, de pronome demonstrativo, mas está falando da própria força divina. Shekhinah é a presença de Hashem aqui no nosso mundo. Shekhinah é a parte feminina, né, chamada de Ma'in Kuvim. Ma'in Kuvim, ela está dentro do estudante de Torá e de Kabbalah, principalmente porque a Kabbalah ela te ensina a abrir mão de receber para si mesmo. Enquanto que as questões referentes, quando a gente tem a parte feminina, que é Shekhinah, e nós não utilizamos a Shekhinah, a verdadeira Shekhinah, porque existe uma Shekhinah que vai fazer você querer receber para você mesmo, que a gente vê no meio dessas forças pagãs. Essa Shekhinah, ela cria na pessoa o desejo de receber tudo nesse mundo. A verdadeira Shekhinah, ela te leva a estudar a Torá, e como a gente vai ver aqui no desenvolver dessa Torá, ela leva você a querer ter um conforto ou querer ter benefícios para estudar a Torá e ajudar que esses estudos cheguem a outras pessoas. Qual é a ideia disso? Né? É exatamente essa construção que a gente está fazendo aqui na nossa aula. Olha, essa construção de entender que esses aspectos descritos, né, na palavra Shamayim, que está aqui embaixo, os céus, ainda que usem a alegoria dos nossos céus e da nossa terra, o conceito aqui é diferente. Muito bem. E aí continua o Zohar aqui na sua... Ele continua dizendo aqui, ó. Então, existe água, Shan, tá vendo? E Maim, existe água, e este Maim, fogo e água. Ele sabe que a construção aqui também é uma muito séria, porque não existe a possibilidade, né, ó, este Maim, do fogo e da água interagirem de uma forma equilibrada. Porque se existe um excesso de fogo, a água evapora. E se existe um excesso de água, apaga o fogo. Então, é por isso que na Torá está descrito que o homem não deve comer sangue, porque o sangue é vermelho, não é? E lá está escrito exatamente Aleph, Dalet, Mem, o mesmo nome de Adão, mas com uma representação de letras maçoréticas diferente, e que quando você vai ver, a letra que está ali trazendo nesse nome é o Aleph, né? Assim como ele está aqui, ó, descrito aqui. Vamos esperar mais um pouquinho, tá, gente? Então, vamos lá. Então, veja. Então, quando a gente tem o Aleph aqui, e a gente sabe que o Aleph, a gente vai falar dele mais vezes, então vamos até um aspecto aqui, ele representa o mundo superior e o mundo inferior, que é ligado pela letra Vav. Então, a gente tem a árvore sefirótica, não é? A gente tem essa nossa árvore sefirótica aqui, vamos para o slide de baixo, logo a gente retorna. A gente tem a árvore sefirótica, e a gente vai ter aqui os mundos superiores, o Keter, e aí já no aspecto espiritual, e Rohimá, onde nós temos o Yud. Nós vamos ter aqui o Re, logo temos o Vav, temos o Vav que representa essas 6 sefirot, e o outro Re aqui. Então, esse Yud, ele representa essa travessia aqui, essa travessia que vai fazer com que o mundo superior, ó, veja, a ponta do Yud está aqui, o Yud está aqui nesse aspecto. Então, a gente tem o Vav que atravessa todo esse ponto e chega no Yud, que é o Yud inferior. Por isso que o próprio Yud é no Re inferior. Por isso, o próprio Yud é a somatória do Re de Binah com o Re aqui de Malhut. Então, essa situação é descrita, quando a gente está lendo um texto da Torá, a gente até fica um pouco ancorado somente a questão da letra, não entendendo das forças, muitas vezes espirituais, que se apresentam diante de nós através desses conceitos.
Então, veja, aqui a gente constrói, então, essa questão da construção desses mundos espirituais. Então, quando eu estou falando de água e fogo, eu não estou falando de literalidade. Eu não estou falando realmente daquele fogo que é produzido aqui. Isso são as metáforas, não é, para falar sobre essas forças divinas. Também significa que se eu fecho corretamente, sem criar um curto-circuito, que isso é muito importante, o curto-circuito, né, se a gente parte aí para o mundo da elétrica, onde as pessoas trabalham com elétrica, eles causam um curto-circuito quando eles fundem um fio, e esse fio era de outra tensão, ou seja, eles fundem dois fios que não eram para se colocar um com o outro. Então, eles fecham um curto, e aí tem uma explosão, e aí bagunça. Né? Fica, os fios queimam, e etc. Isso acontece na vida da pessoa. Se a pessoa ela não estudar a Torá corretamente, ela não se colocar dentro dos estudos corretamente, entendendo o que os sábios falaram, o que mais nós vemos por aí? Curtos-circuitos. O que são curtos-circuitos? Tem curtos-circuitos que não são tão fortes, mas são curtos-circuitos. O final de uma relação, o desemprego, uma questão ligada a não ter mais fé em Deus, que eu acho que é o pior curto-circuito que a pessoa pode ter. Ela pode, por um erro que ela cometer agora, ela pode ficar 10 anos passando por aquele curto-circuito. E aquilo pode demorar um tempo para ela reequilibrar, mesmo que ela possa fazer todo tipo de conserto dentro desse esquema elétrico, ela vai ter já gerado aquilo e pode ser até que esse curto-circuito demore a vida toda para acabar. Por isso que é muito, muito sério. Por isso que é tem que se ter muita vontade de querer entender essa Torá. Então, por quê? Porque, geralmente, o que vai ser o mais básico e o mais profundo é que você tem uma vontade verdadeira de aprender, mas que essa vontade não ultrapasse a moral e a ética dos nossos sábios. Qual é a moral e a ética dos nossos sábios? Não seja egocêntrico a ponto de querer pegar essa Torá e você aprender ela sozinho. Não dá para a gente fazer isso. A gente tem pessoas que queiram realmente se empenhar para ensinar essa Torá. Porque quando você acaba pegando essa Torá para estudar sozinho, a gente vê as loucuras que acontecem por aí. Né? Eu posso citar para vocês pessoas fazendo casamento, achando que Abraão casou com um monte de esposas, e Jacob também casou, e aí já se traz isso para a literalidade, aí querem fazer isso no Brasil, como estão fazendo, levam homens para fazer circuncisão sem nem ter um pouco de entendimento do que é uma circuncisão. Olha, a coisa do arco da velha. Por quê? Se pegou um texto de Torá, se colocou egocentricamente dentro dele que aquilo era o que ele imaginava, e aí já gerou tudo isso. E isso vai gerar destruição na vida das pessoas e das próprias pessoas que estão fazendo isso. No final, você vai ver que a pessoa está indo por um lucro, não é? Um lucro espiritual. Ela não quer a Hashem, ela quer aquilo que não é a Hashem. E aí ela acha isso dentro da Torá. Veja, disse-lhe, esse é o significado do versículo de Jó 25:2, que foi quando a gente começou a estudar. Ele faz a sua paz nas alturas. Ele colocou paz e amor entre eles. Possa ele colocar também paz e amor entre nós. Aqui nós temos uma explicação do Sefer Bahir, né? E aqui diz o seguinte, no 38. A verdade é, portanto, idêntica à paz. Então, o Rabino Amorai sentou-se e explicou-se. Por que Aleph está no princípio? Porque ela estava antes de tudo, até mesmo da Torá. Veja, a letra Aleph, ela foi a primeira letra a ser criada, até mesmo antes da Torá, ela tinha que ser criada. Imagine o absoluto criador. Não existia números, não existia nada
que não fosse ele uma mente, né, que designou todo o universo, e ele precisava de uma letra que não fosse ele. A gente sempre deve entender que as letras não são Hashem, né, mas que ele representasse ele, que representasse o início desse padrão, né? E se você pega o Aleph, o que você percebe? O Aleph ele tem dois iudes, ou dois iudim no plural, e o incrível é que se você pega, ó, você tem um iudim aqui desse lado, um iudim desse lado, e tem um vav aqui no meio, ó. Veja, essa é a construção da questão da própria Torá, da própria Kabbalah, que o Aleph foi o primeiro justamente porque, olha, se a gente usa a nossa mente, aqui a gente vê que a gente tem dois traços menores e que a gente pode facilmente fazer a letra Aleph aqui. Então, o projeto inicial da Torá foi feito pela letra Aleph. É isso que os nossos sábios estão dizendo. Muito bem. Dentro desse conceito, né, a gente é perguntado aqui pelo Sefer Bahri qual o significado do versículo de Eclesiastes 7,14. Deus fez tanto um quanto o seu oposto, né? Deus criou a desolação, burro, e colocou-a na paz. E ele criou o caos, torvo, e colocou no mal. Desolação é paz, conforme está escrito em Jó 25:2. Ele faz paz nas suas alturas. Isso vai ensinar, como a gente já viu nas aulas anteriores, isso aqui está trazendo algo que a gente já fez em outras aulas, né? Ensina sobre Miguel, que é o príncipe da direita de Deus, ou seja, a mão direita é representada por Miguel, e a mão esquerda por Gabriel. Gabriel, ele é o anjo do fogo, e Gabriel, o Miguel, que é o príncipe da paz, ele é a água. Porque sempre que a gente vê águas na Torá, descrita é a representação da divindade. Os anjos, diferentemente do que algumas pessoas imaginam, eles são forças que estão a serviço de Hashem. Eles estão a serviço de Hashem. Funciona como no quadro, realmente, de luz. Nós montamos o quadro, a nossa sinceridade, o nosso coração e o nosso amor por Hashem é que vai fazer com que esse quadro funcione. É por isso que a intenção é muito maior do que a ação. A ação ela pode ser feita de uma forma interessada, mas o sentimento que sai do seu coração é o que vai fazer com que Hashem ele possa perceber quem é você perante ele. Então, quando a gente vai falar com Hashem, a gente tem que estar munido, não é, desse amor. E esse amor não é nosso, esse amor é dado por ele. Assim como a construção de cada palavra é feita por ele. Mesmo aquilo que a gente não entende, tudo que a gente vê lá fora é divindade, quando uma pessoa anda é divindade, quando uma pessoa faz as coisas erradas é divindade. O que ele está usando para fazer com essa divindade é o problema todo dessa temática da Torá. Por isso que Deus fala, olha, os homens são maus, eles só pensam no mal o dia todo, eles receberam a vida, eles poderiam estar fazendo coisas melhores, pensando no próximo, etc. Então, veja, voltando para os anjos, esses anjos, eles são estáticos. Você ativou o lado positivo, equilibrado com o lado esquerdo, então quer dizer que o anjo ele não tem outra opção a não ser te abençoar. Não existe opção contrária. Você cometeu erros, que podem ser esses erros que demoram anos ou até a vida mesmo para passar, isso quer dizer, então, que você vai viver sendo sentenciado por esses anjos. Muito bem. Eu aqui fugi um pouquinho do Sefer Bahri para a gente fazer uma observação aqui em Vaikra, no 18:24, né? E diz o seguinte aqui. Vamos ler em português. Assim a terra ficou contaminada e chamei-a para prestar contas de sua iniquidade. Veja, a palavra terra aqui, ela significa toda a humanidade, que Deus, ele viu que a terra, né, ela ficou aqui contaminada, ela ficou aqui tumá, tá vendo? Essa palavra, tumá, ela é usada para falar sobre essa questão, né, aqui, vamos botar a parte central aqui, ó, vai ter que gematria 50, né, tumá, sujeira.
nós temos o Tav aqui na frente representando a Lua e o Vav representando o Zerampim. Veja, tudo está fechado dentro de um esquema. E o homem conseguiu trazer a divindade para cá, não é? E ele conseguiu poluir a Terra. Então, o homem vai ter que prestar conta aqui, ó, da sua, né? Aqui a letra mudou, né? Já não tem o Tav, mas tem um Nun aqui, ó, que representa Neshama, e Biná também dizendo que o homem vai ter que prestar conta da sua Tumá. Ou seja, aquilo que ele gerou, ele veio para cá para estudar a Torá, para consertar esse mundo, ele veio para cá e escangalhou, não é? O que acontece? Então, ele vai ter que consertar. Aqui a gente tem a palavra Hagaion, né, que a gente vai ver mais na frente sobre essa palavra, e a gente vai ver que ela vai estar lá em Abacuque, tá bom? Mas veja, então, a Terra, ela vomitou os seus habitantes, tá vendo? Então, é isso que acontece. O que acontece toda vez que o ego ele sobe sobre todas as coisas? A pessoa não busca Hashem de todo o coração, não busca colocar Hashem em todas as coisas da sua vida, mas ela vive uma vida para os seus prazeres, exatamente isso que está aqui. E aí, os nossos sábios vão trazer aqui uma dissertação sobre isso. Aqui no Rahaim, em Levítico 18, 25, diz o seguinte, diz aqui, né, a gente tem uma parte em hebraico, e aqui está falando exatamente sobre essa questão de ter trazido para a Terra, não é, uma sujeira, uma questão que era, não é, ruim para todo equilíbrio. E a Terra foi contaminada, ela foi suja, etc. A Torá aqui pretende dizer algo semelhante ao que lemos no Zohar, volume 3, página 53, que as ações de Israel determinaram a quantidade de espiritualidade em nosso mundo. Veja, as ações, aquilo que nós discutimos. Aquele que estuda a Torá, vai determinar a quantidade, não é, de espiritualidade em nosso mundo, tanto positiva como negativamente. Nossos sábios, em Avot 4.11, dizem que uma força espiritualmente positiva é criada com o cumprimento de cada mandamento, enquanto uma força espiritualmente negativa é criada devido a um pecado cometido. Todas essas questões da Torá, elas estão ligadas ao quanto eu amo o meu próximo, o quanto eu desejo o bem do meu próximo, o quanto eu quero construir um mundo melhor para as pessoas, em contrapartida do desejo impuro, que é o desejo de receber para mim mesmo. Então, veja, se eu pego e coloco isso dentro de um sentimento, por exemplo, olha, eu não vou seguir um mandamento onde eu não posso carregar um livro mais do que uma lei de Rabanã, não é? A gente sabe que a Torá ela é feita de 3 tipos de lei. As leis de Rabanã são as leis de Doraita são outras leis, e as leis de Minhag são outras leis. Então, as leis de Rabanã são as leis dos rabinos. Não é? As leis de Doraita, não é? São as leis das sinagogas. E as leis de Minhag são as leis que estão na Torá. Quando você pega Sefer HaMitzvot, né, que foi escrito por Rambam, o Rambam coloca lá que os sábios, os rabinos, eles quiseram fazer tanta cerca na Torá que eles ultrapassaram muito o que a Torá está dizendo. Só que na Torá tem um problema. Ela tem um problema muito sério. Que ela não está dizendo só que não é para você tirar um tio, é para você também não colocar nenhum iud a mais, nem diminuir, nem aumentar. O grande outro problema que tem aqui é que a Torá ela é feita em 2 aspectos. Uma lei escrita e uma lei, não é? Uma lei que ela é divina. E aí você pode usar o Aleph, como aqueles 10 mandamentos que estão lidos mais acima e aqueles 10 mandamentos que são lidos mais abaixo. Ou a gente também pode dividir isso no Rê de Biná e no Rê aqui de Malhut. Por isso que o nome é Teshuvah, não, é Teshuv e Rê. Nós devemos voltar para o mundo da alma, entendendo essa questão agora da sarça, quando o Eterno fala para Moshe, olha, tire a sandália dos seus pés, fique descalço,
ele está falando para ele ir para o mundo da alma e perceber que esse mundo aqui, como eu dizia no começo, é uma matrix. Não perca muito tempo com as coisas desse mundo, porque você pode ter falta desse momento que você podia ter aprendido algo mais, ter aprendido a mexer nesse sistema elétrico para que você não causasse um curto-circuito, que vai, lógico, te trazer um sofrimento e um acerto de contas no final, podendo fazer até a pessoa perder a sua salvação, caso ela não entenda essa Torá. Porque, senão, não haveria um motivo de ter duas Torás, ou duas Torotes, no plural. Então, veja, é dentro desse aspecto que nós temos que entender. Isso quer dizer que se eu conhecia a Torá oral, que era falada para mim sobre toda essa argumentação de faça isso, faça aquilo, coloque, com o tempo eu descubro que essa argumentação não chega ao nível de Torá. E aí é que entra o problema. Se a Torá ela realmente fala dessas 613 leis, e essas 613 leis não são leis, são luzes na alma ou desejo de receber para mim mesmo, quer dizer, então, que eu passei um longo tempo não entendendo a Torá. Eu estava simplesmente seguindo aquilo que não era a Torá, ainda que tivesse ali dentro a caminhada para me chegar onde eu estou hoje. Porque se eu continuo atrás, na velha religião, seja ela qual for, a gente sabe que a questão religião, ela tem a questão de religare, é importante, lógico, porque é através da religião que o homem começa a entender que existe uma espiritualidade maior. Agora, o dogma que existe dentro da religião é que se torna imperfeita a Torá oral, porque esses dogmas são a sentença de que talvez você não entenda que o amor e o caminho da doação é o maior aspecto que essa lei pode ter. Então, veja. Então, quando fala aqui de impureza, dessa impureza, né, fala que o Eterno iria punir as pessoas, por que ele puniria? Por causa do ego e por causa da não doação. Então, eu posso gerar essa força espiritual negativa ou positiva. Vamos lá. Vamos fazer um aspecto aqui. Você chega numa beit, está escrito lá, olha, você não é circuncidado, você não pode fazer isso. Você vai ter que ficar 3 meses lá no fundo, que a gente vai fazer um teste para ver se você realmente é apto para fazer parte desse povo. Você não pode ser do nosso grupo, porque você tem que ser Bnei Noah, você tem que ficar no seu lugar. Você um monte de aspectos. Tudo que é fora da Torá, como ama o seu próximo a ti mesmo. E quando chega essa questão do amor do próximo a ti mesmo, é porque você faz parte daquele grupo. E você só vai fazer parte daquele grupo se você fizer aqueles atributos físicos. Se você vai fazer um corte na sua pele, se você faz uma marca, se você faz sei lá o quê. A Torá não está falando nada disso, ela está falando de amor. O amor, ele é muito mais difícil de construir do que essas coisas. A doação, ela é muito mais difícil de construir. Você não consegue construir esses aspectos internos se não for com a ajuda de Hashem. Como? Se a todo momento, mesmo aqueles que desejam amar, eles estão buscando sempre receber para si mesmo. Veja, então, a caminhada aqui é muito mais difícil, ela é muito mais interior do que exterior. Agora, a partir do momento que a gente percebe que a gente pode fazer o bem, mesmo tendo mal, mesmo não querendo ajudar, mesmo não querendo fazer, mas você reconhece, não, eu vou começar a fazer o bem, custe o que custar. Mesmo quando eu não quiser dividir, eu vou dividir. Então, você está forçando aquele seu lado negativo, aquele 613 desejos, um pedaço, talvez fosse o pedaço que faltasse ali, um pedacinho assim para você se ligar
aos outros mundos, e aí você liga. Quer dizer, isso não é um curto-circuito. A Hashem fala, eu não pago o bem com o mal. Não é? Deus paga o bem com o bem. Mas o mal, ele será pago com o mal. Por quê? É essa construção que tem que ser feita. Então veja, é eu que poluo a Terra, é eu com meus conceitos espirituais. O que eu quero dizer para vocês é que se a gente não sabe quais são esses conceitos espirituais, o que são os mandamentos realmente, então, realmente, o que eu vou construir? Não sei. Eu não sei, porque lá, em outro lugar, falava outra coisa, e aqui está falando outra. E lá, e muitos alunos ficam confusos. Mas a única verdade que existe dentro de nós é o amor. É o sentimento positivo de querer ajudar o nosso próximo. De verdade, não pode ser aquela ajuda que, olha, eu vou ajudar porque Deus vai me ajudar. Eu vou fazer de tzedakah porque Deus vai fazer de tzedakah. Eu vou investir na Kabbalah porque Deus vai mudar a minha vida financeiramente. Não é nada disso. Se tiver esse aspecto, você já quebrou muitas leis aí dentro. Por quê? Eu, sinceramente, eu não entendo como as pessoas podem imaginar que tudo que está na mão dela não foi a Hashem que deu para ela. Ou seja, qualquer alimento, qualquer dinheiro, seja o menor que for ou maior que for, foi Deus que deu na sua mão. E a hora que ele quiser tirar, ele tira. A saúde também é a mesma coisa. A Torá faz alusão a esse conceito quando escreve: eu os punirei por sua iniquidade. Isso está de acordo com Jeremias 2,19, que a sua maldade fez com que você fosse disciplinado. Olha, e a realização de ações pecaminosas continua fortalecendo o acusador, né? E contra nós, na corte celestial, o homem será pago de acordo com as suas ações. E no capítulo 1 de Também Devorar, ou Tomer Devorar, da maneira de Débora, descreve esse pagamento como a criação de um anjo destrutivo. Ou seja, cada vez que eu sou ignorante, toda vez que eu faço mal, toda vez que eu sou julgador das pessoas, a gente vai ver isso ainda nessa aula, ou agora ou mais tarde, eu estou criando dentro de mim, e para mim, um anjo destrutivo. E, no devido tempo, retribuirá o pecado que o criou, o pecador que o criou. Ele vai retribuir o pecador que o criou. Este anjo perde potência na proporção direta das aflições experimentadas por sua vítima. Ou seja, conforme ele vai te golpeando, ele vai perdendo força, porque o pecado vai sendo sanado através desse castigo, né? De modo que, uma vez que a vítima tenha experimentado a dor suficiente, o anjo expira por si mesmo, ele não existe mais, né? Ele só veio ali para aquilo, ele foi gerado pela própria pessoa. Deus lida com todos de forma absolutamente justa. Quando ele fala todos, ele está falando todos os seres humanos dessa terra, tratando cada pessoa individualmente. Então, o significado aqui de vaefeked, aove, é que o pecado em si e os seus efeitos incidem sobre o pecador, né? Aqui ele diz que ele já explicou porque a Torá usa o singular. De acordo com a nossa abordagem, é possível que vários anjos destrutivos que o homem cria devido aos seus pecados sejam ativados um de cada vez e não simultaneamente. E é por isso que a Torá descreve o pecado no singular, como está lá em cima. Veja, cada ser humano, ele é uma árvore sefirótica. E se ele não entende o poder do amor, o poder do perdão, o poder de querer estudar essa Torá, não por um aspecto de recepção, mas de doação, então ele não vai conseguir entender o que realmente é essa Torá. Ele sai desse aspecto, entra em aspectos que não são de Deus, porque Deus é doação, ele não é recepção. O Eterno, ele não precisa receber nada de nós. A única coisa que ele precisa é que nós estejamos em doação, e que e a gente vai entender isso mais abaixo, e que nós possamos avançar nesse desejo de amor.
Vereinu, veareinu, bevini no.